Então, agora, a gente vai ter o Luiz Alberto Oliveira, que é um cosmólogo, é um filósofo, um cientista, está aqui do meu lado, seja bem-vindo. Esse é o cara que vai falar, que ele pensa sobre isso. Isso tudo a gente viu tecnologias, a gente, né, viu como é que pode funcionar, como é que as coisas podem ser. E o Luiz Alberto vai falar um pouco do que ele pensa de... enfim, vamos viajar um pouco em cima de todas essas informações que foram passadas aqui. Luiz Alberto Oliveira. Obrigado, Beto. De $1 milhão. Bom dia. Eu vou usar uma interface bastante primitiva, a palavra oral, para me dirigir para vocês, para propor um campo de questões ligados ao que a gente pode entender como uma possibilidade de mutação da nossa civilização. Para esclarecer do que eu estou querendo dizer, vamos fazer uma linha do tempo. Há 120 mil anos, surgiu no norte da África um ramo do gênero Homo, o Homo sapiens. Nós, a nossa espécie. Durante vários milhares de anos, nós convivemos, dividimos a Terra, dividimos o planeta com outras espécies Homo, Neandertal, Homo erectus. E, durante muitos milhares de anos, não havia diferença significativa nas capacidades tecnológicas dos nossos ancestrais, do Homo sapiens, e dos neandertais, por exemplo, capacidades tecnológicas equivalentes. Mas, há 70 mil anos, um acidente quase levou ao extermínio dos nossos ancestrais. Nós suspeitamos hoje que foi a explosão de um supervulcão na Indonésia. Um supervulcão é um vulcão que tem uma câmara de magma de 3 a 10 vezes maior do que um vulcão comum. Como a capacidade da câmara vai com o cubo do comprimento, então um supervulcão é um acontecimento planetário, quando ele detona a uma transformação global do clima. E então, há cerca de 70 mil anos, nossos ancestrais foram praticamente dizimados. Restaram poucos milhares, quem sabe poucas centenas. Todos nós descendemos desse pequeno grupo de ancestrais. Portanto, é por isso que não há raças humanas. Nós somos muito recentes, muito próximos, somos, na verdade, do ponto de vista biológico, praticamente clones uns dos outros. Nossas diferenças individuais são muito mais significativas do que os traços característicos, que nós estamos acostumados a chamar de raça, tipo de cabelo, se a pálpebra é dobrada ou não é, a cor da íris, etc. Isso é completamente insignificante frente à extraordinária identidade que todos nós compartilhamos, pelo fato de, como se diz no Oriente Médio, somos todos primos. Somos todos muito próximos, parentes muito próximos. E, nessa ocasião, uma potencialidade que suspeitamos não era exercida na sua plenitude, foi intensificado o seu uso. Essa potencialidade é a facilidade da emissão de sons, devido ao tipo de laringe, né, que nós desenvolvemos, que tem um custo sério, que é a possibilidade de engasgar. Né? Lembrem que havia um eminente presidente americano, que não é o atual, que não conseguia mascar chiclete e descer escada ao mesmo tempo porque engasgava. O atual faz outras coisas. Esse custo, né, a possibilidade de você engasgar pela laringe e a faringe estarem muito próximas, é compensado pela habilidade, pela facilidade na emissão de sons, como vocês estão experimentando, testemunhando agora. E então, nessa ocasião, devido à necessidade de incrementar a coesão entre esse grupo, né, para aumentar as possibilidades de sobrevivência, há uma prática que até então se fazia um certo uso limitado, que é a inscrição do significado
de gestos e posturas nos sopros sonoros, ou seja, a fala teria sido usada até essa ocasião como uma espécie de suplemento da comunicação via posturas, expressões faciais, né? A fala suplementaria isso. Teria havido uma intensificação no uso desse recurso até que um certo limiar foi atingido. Esse limiar foi quando se começou a intensamente aderir nomes às coisas. E então começou a ter um repertório cada vez mais ampliado de coisas nomeadas, de coisas com palavra. O que eu estou querendo dizer? Uma sociedade tão sofisticada quanto a dos babuínos, nossos primos distantes, opera toda a sua riqueza social com cerca de 40 vocábulos, essencialmente 40 palavras. Nós, hoje, no nosso cotidiano, empregamos qualquer coisa como 4.000. E um grande dicionário de uma grande língua tem qualquer coisa como 1 milhão de palavras. É qualitativamente diferente. Nossos ancestrais começaram um processo sistemático de nomear as coisas no seu entorno, e daí, então, se criou um ambiente simbólico no qual as crianças passaram a ser geradas. Então, a criança agora, ela, além do seu desenvolvimento orgânico, ela participa desse ambiente intensamente enriquecido de signos, e ela, na verdade, só se humaniza, só participa intensamente das trocas coletivas do seu grupo, quando ela é capaz de operar essa simbolização. E então, é como se um número crescente de coisas nomeadas, de coisas-nome, um certo limiar tivesse sido alcançado em que um processo-chave sucedeu. A necessidade de se fazer palavras, de se operar palavras que se refiram não a coisas, mas que se refiram a outras palavras. Então, ao invés de falar, de dar nomes a coisas, nós passamos a dar nomes a nomes. Exemplo, todos nós sabemos o que é água, mas nenhum de nós jamais encontrou água. O que nós sempre encontramos é água da chuva, água da bica, água do banheiro, água do suor, água do pipi, água da lágrima, água do mar. E então, dessa multidão de eventos individuais, nós fomos capazes de fragmentar essa união entre cada nome e cada coisa e inventar nomes gerais. Uma água genérica que nós achamos que é a mesma que está presente em todos os eventos úmidos. Em tudo aquilo que for molhado, nós dizemos água, a mesma água. Então, a invenção desses conceitos teria sido um momento-chave no qual se começou um processo de enriquecimento cumulativo, que nós chamamos de deslinear, que levou a esse crescimento sem limites da capacidade de nomear. E então, nesse momento, nós nos tornamos efetivamente não apenas animais técnicos, mas fundamentalmente animais falantes, animais simbólicos. Ou seja, simbolizar tornou-se necessário, uma dimensão indispensável ao humanizar. E então, a partir daí, algo surpreendente sucedeu. Diferente dos nossos primos neandertais, que mantiveram a estabilidade da sua tecnologia por várias dezenas de milhares de anos, nossos ancestrais começaram um processo de exportação crescente dessa simbolização para um número cada vez maior de suportes. Então, começou um investimento na produção de tecnologias, de objetos técnicos cada vez mais numerosos, cada vez mais diversificados. Começou uma corrida tecnológica. Simultaneamente, nossos ancestrais começaram a fazer uma coisa incrível, começaram a adornar os seus utensílios, ou seja, gastar tempo, trabalho, atenção e perícia na inscrição de signos sobre os objetos, cuja única função é falar conosco. É dizer, veja como eu sou bonito, veja como eu sou atraente, se você me usar, você vai ficar bacana. Então, a arte e a técnica surgem nesse momento. É o momento no qual nós temos evidência que os nossos ancestrais passaram a enterrar seus entes queridos, né, portando utensílios de forma
o enterramento de forma ritualizada e guardando consigo objetos cuja única função é adornar. Então, é nesse momento que começa a haver um descolamento da nossa habilidade técnica em relação aos nossos primos neandertais, e não muito tempo depois, 25 mil anos depois, os neandertais desaparecem, e desde então nós somos solitários, somos a única espécie Homo no planeta. Não é impossível que esse nosso avanço técnico, os recursos que nós passamos a consumir em função dessa potencialização da nossa capacidade de agir sobre o mundo, tenha sido um dos fatores que levou à eliminação desses nossos primos distantes. De toda maneira, esse incremento da simbolização, acompanhado por esse incremento da capacidade técnica, é que permitiram que, há cerca de 14 mil anos, quando houve a passagem da última era glacial para a atual era temperada, essa que brevemente, pelo visto, vai acabar, essa capacidade técnica ampliada permitiu que esses nossos ancestrais mais próximos, eles pudessem explorar as potencialidades abertas por esse aumento da área temperada, da área climática temperada no mundo. E então, no Oriente Médio, surgiu um momento de invenções decisivas, de modo quase simultâneo, surgem a agricultura, ou seja, a domesticação de animais e plantas, surge a cidade, a maior invenção do homem, né? A cidade é uma espécie de criação de um exoesqueleto, um esqueleto exteriorizado que vai servir para canalizar os fluxos de atividades humanas. Vai permitir que haja uma repartição e uma compartimentalização, um compartilhar desses fluxos, dessas atividades, de modo inédito a qualquer outro momento da história. Surgem a matemática, surge a ciência, surge a escrita. Então, nesse momento decisivo, há mais ou menos 10 mil, 12 mil anos, surge o que nós hoje chamamos de civilização. E o fato mais notável é que, nesses brevíssimos 10 mil anos, o uso desse espaço cognitivo inovador, que é a civilização, o conjunto da cultura, o conjunto das habilidades técnicas, simbólicas, da memória das ideias que é passada às novas gerações, pela capacidade de antecipar fatos que vão suceder, pelo crescente domínio do conhecimento dos processos do mundo, nesses brevíssimos 10 mil anos, nós passamos de poucos milhões de exemplares, de indivíduos de Homo sapiens, para os atuais 6 bilhões, para os 9 bilhões previstos para daqui a 50 anos. Então, isso é uma curva de crescimento que parece infecção de bactéria ou parece crescimento de tumor. É extremamente acelerado essa curva. E então a gente vê hoje, a nossa civilização hoje nos possibilitou ocupar todos os domínios do planeta. Né, nos desertos, nos litorais, nos sertões, nas florestas, nos polos, nas montanhas, nos vales, em toda parte o Homo sapiens está. Dos organismos superiores, só nós e as baratas é que temos essa abrangência planetária. E as baratas, nós podemos competir com elas, é uma grande honra, porque elas têm 250 milhões de anos de evolução e nós temos ridículos 4 milhões. Então, o fato de nós sermos periplanetários, como as baratas são, é um signo bastante marcante das potencialidades que a nossa civilização nos proporcionou. Mas, no último século, algo notável sucedeu, que foram os avanços que nos permitiram sondar a estrutura básica dos corpos materiais, qualquer que seja a sua natureza. Ou seja, nós fomos capazes de examinar o invisível por excessivamente diminuto. Então, pela primeira vez, nós fomos capazes de sondar escalas que escapam inteiramente da nossa capacidade de apreensão desarmada. Né? Para dar um exemplo, o limite da nossa acuidade visual é qualquer coisa como um fio de cabelo. Fio de cabelo tem um décimo de milímetro, aproximadamente. Mas nós começamos a sondar estruturas 100 mil vezes menores. Imaginem pegar um fio de cabelo e dividir em 100 mil partes.
Esse é o tamanho de um nanômetro, que é um tamanho aproximado de um grupo de 10 a 100 átomos. Então, nos tornamos capazes de investigar as estruturas nesse nível fundamental da organização de todos os corpos materiais que nós conhecemos. Então, essa capacidade crescente é que nos lança num novo tipo de tecnologia, um novo tipo de capacidade de intervenção técnica, sem paralelo, sem precedentes, em qualquer momento da nossa história, e que traz embutida em si um potencial de abertura capaz de transmutar a própria civilização e, junto com ela, o Homo sapiens. Ou seja, devido à crescente capacidade que nós dispomos de intervir nessa escala microscópica, na escala das dezenas de átomos ou das centenas de átomos, surge a possibilidade de serem engendradas interfaces, ou seja, domínios de conexão que põem em contato regimes de atividade em áreas, em superfícies, em locais distintos, né, que permitem conectar diferentes ritmos, diferentes andamentos, diferentes modos de atuação. É possível se elaborarem interfaces a partir do domínio dessas técnicas micrométricas, pelas quais a distinção tradicional entre a matéria inanimada, os seres vivos e a capacidade do pensamento começa a se diluir. Então, o que antes parecia bem nítido, né, a diferença cabal entre um organismo e um objeto, ou a outra diferença cabal, né, entre um mero organismo e um ser cognoscente, um sistema pensante, essas fronteiras começam a se diluir de forma cada vez mais acelerada em virtude dessa capacidade nossa, recém-adquirida, de intervenção nesses planos fundamentais. Lembro a vocês que a ideia de interface é uma ideia generalizada, né? A nossa atmosfera é uma interface em relação aos raios cósmicos. Os raios cósmicos atingem a atmosfera, são transmutados nessa superfície de fronteira e nos atingem modificados por essa passagem. Então, somos colocados em contato com as estrelas distantes, com as reações termonucleares nas estrelas distantes, em função desse interfaceamento da nossa atmosfera. As membranas das células, as membranas que envolvem os tecidos, os órgãos, são todos modos pelos quais se contacta, se conecta o dentro com o fora. Se alinham certos ritmos, certos regimes, certos modos de operação, certas capacidades no interior de um certo domínio, são postos em contato com o outro. É isso que uma interface faz. Como o pessoal mostrou para vocês, né? Você clica num íconezinho e uma série de camadas de comunicação, de códigos sucessivos, faz com que processos sucedam lá na escala binária, que é inteiramente inacessível para a gente, inteiramente incompreensível. No entanto, através dessas interfaces intercaladas entre nós e o plano digital propriamente dito, nós falamos com o computador. Ele fala conosco. O que se abre hoje em dia, mercê dessas novas tecnologias do bilionesimal, tecnologias do bilionésimo de metro, é exatamente a capacidade de instaurar interfaces nas quais essas distinções entre o que é processador eletrônico, o que é célula ou órgão vivo, o que é função cognitiva, função do pensamento, começam a poder desaparecer. Então, surge a possibilidade de nós começarmos a intervir tecnicamente nas bases disto que nos define a nós mesmos como Homo sapiens. É como se houvesse um processo de rebatimento da nossa ação técnica sobre nós mesmos. Não somos apenas os agentes que operam uma ferramenta e com isso mudam o mundo. O uso dessa ferramenta agora pode rebater-se sobre nós e modificar a nossa própria natureza no sentido biológico, no sentido profundo, no sentido disto que nos define como pertencentes ao Homo sapiens. Então, este processo de dobramento, é possível que ele nos conduza à produção de uma mutação artificial. Há 120 mil anos, o nosso corpo, o nosso hardware biológico, é exatamente o mesmo. Não há mudanças nesse sentido. Todas as mudanças que houveram foram no software.
Mas hoje é possível, mercê essa intervenção bilionesimal, que nós façamos surgir, que nós produzamos uma mutação artificial. Surge, então, a possibilidade de haver upgrades do Homo sapiens, a possibilidade de um neo-homem, que nós podemos chamar de Homo sapiens 2.0. 3 vias principais nós podemos especular acerca de como essa passagem pode se dar. A primeira delas é através da manipulação biológica propriamente dita, ou seja, nós somos capazes hoje de intervir diretamente no manual de instruções escrito em linguagem bioquímica que diz como montar um organismo que seja Homo sapiens, o nosso genoma. Então, hoje, na verdade, nós intervimos no genoma de qualquer ser vivo, né? Fazemos uma coisa incrível. Desde 2 bilhões de anos, depois que surgiu a célula, não há mais troca direta de molécula reprodutiva, de DNA. Ou seja, os DNAs, antigamente, encontravam-se diretamente uns com os outros. Aí a vida inventou a membrana celular, separando o dentro do vivo, onde está o seu material genético, do fora, onde está o material genético dos outros. E deixou de haver esse contato, esse cruzamento direto. Só os vírus é que são capazes de fazer esse contato direto lá no plano molecular. Mas agora, nós pegamos um coelho e uma água-viva, cruzamos os genomas deles dois e surge um coelho que brilha no escuro. Ainda mais fascinante, um objeto de arte. Né? Esse coelho, o Eduardo Cash produziu com uma intenção artística. De qualquer maneira, há 2 bilhões de anos que isso não acontecia. Não era possível, não era frequente, não era, de fato, factível haver esse cruzamento direto de genomas. E hoje, essa matéria-prima, esse texto pelo qual todos os organismos vivos são determinados, são engendrados, têm a sua natureza e identidade fixada, são suscetíveis de intervenção, de manipulação. Podemos, então, especular melhorias biológicas deste hardware. Podemos imaginar, por exemplo, que o tamanho do nosso cérebro tem alguma coisa a ver com a nossa inteligência. É uma especulação razoável, porque os nossos ancestrais de 2 milhões de anos atrás tinham cérebros do tamanho dos nossos bebês de hoje. Então, parece bastante claro que o desenvolvimento da espécie foi marcado pelo crescimento do volume do cérebro. Então, se nós pudermos, de fato, fazer essa associação, talvez seja bacana. Uma das formas do upgrade do Homo sapiens seria aumentar a capacidade craniana. De fato, nós temos 200 bilhões de células, 200 bilhões de neurônios no sistema nervoso, cada um podendo fazer aproximadamente 1000 conexões com os outros. Então, são 100 trilhões de conexões. É conexão para burro. Agora, por outro lado, a velocidade das trocas sinápticas, das trocas dos sinais nervosos, é muito lenta. Qualquer coisa como 540 km por hora, não é nem supersônico. Se a gente se lembrar que os nossos processadores em casa, né, operam praticamente na velocidade da luz. 300 mil km por segundo ou 10 bilhões de quilômetros por hora. Então, uma diferença enorme. Também, a taxa de relaxamento dos nossos neurônios é relativamente lenta. Né? Os neurônios da nossa retina, por exemplo, eles são desexcitados aproximadamente 60 vezes por segundo. Ou seja, o que nós apreendemos do mundo não é contínuo, é essencialmente descontínuo, estroboscópico. Mas o cérebro se engana, e nos engana junto, cobrindo a lacuna, cobrindo os intervalos. A gente não vê os momentos entre eu e eu. Parece Clarice Lispector, mas é neurobiologia. Então, vamos dar um limite, vamos dizer, 200 vezes por segundo, neurônios se excitam e desexcitam. Essa é a frequência de operação deles, 200 Hz. Nos processadores das nossas casas, nós temos, todo mundo tem hoje, processadores que operam a 2 GHz, 2 bilhões de Hz. Novamente, a distinção é abissal.
Então, podemos pensar que nós podemos aumentar o volume do cérebro, intensificar, aumentar a velocidade das trocas, ou, quem sabe, aumentar o ritmo, né, pela qual essas trocas são realizadas. São todas elas vias pelas quais nós potencializaríamos o nosso sistema nervoso biológico. Qual é o problema dessa via? O problema é que nós não sabemos onde isso pode dar. Por exemplo, se nós quisermos aumentar o volume, simplesmente aumentar o volume da caixa craniana, isso evidentemente tem um limite, que é o quadril das mães. É conveniente, então, que esse futuro cabeçudo sabichão seja gerado fora, artificialmente. Mas o problema é, se você aumenta a massa cerebral, você aumenta o peso. Aumentando o peso, o pescoço, que essencialmente é um cilindro, a resistência do cilindro a ser pressionado tem a ver com a sua área, então você tem que engrossar o pescoço. Para engrossar o pescoço, você vai ter que arredondar o tronco, para poder ter o suporte devido, senão a coluna vertebral verga, ou seja, você toma para frente e não consegue levantar mais. Certos políticos que nós conhecemos já antecipam essa possibilidade. Então, uma série de mudanças morfológicas são necessárias para qualquer mudança desse tipo. Da mesma maneira, pode ser que drogas sejam elaboradas pelas quais você consiga intensificar o ritmo das trocas, mas pode ser que isso queime os neurônios, desgaste os neurônios a tal ponto que você tenha que fazer intervenções restauradoras, se isso for possível. Então, há toda uma variedade de problemas, mas, em princípio, essa é uma via, a via biológica, de intervenção biológica, de reformatação do hardware biológico do sistema nervoso humano. Segunda via é a via da hibridação, ou seja, da abolição de fronteiras entre o sistema nervoso humano e outros sistemas processadores. Hoje, ainda os contatos entre terminais nervosos e terminais de processadores ainda são no nível celular, mas brevemente vão ser no nível subcelular. E então, efetivamente, você vai poder passar sem solavanco sinais nervosos que percorrem os nervos que se convertam em sinais elétricos em processadores e vice-versa. Então, a integração entre o sistema nervoso humano e outros sistemas nervosos. Se isso parece muito distante, parece muito ficcional, eu lembro a vocês que já foi patenteado, né, uma forma pela qual você tatua na pele a placa-mãe. E isso vai funcionar com a própria bioeletricidade do corpo. Então, a tendência seria, seguindo, né, a marca característica da tecnologia do século XX, que é a miniaturização, né, dos componentes, que permite a portabilidade. Se lembram como era um computador e como são agora? Né? Lembram como era a vitrola? Vocês sabem do que eu estou falando? Né? Tá? E os MP3 de hoje, as coisas de hoje. Em suma, a portabilidade leva à individualização do uso, que requer a massificação da produção. Então, todos nós estamos portando dispositivos de comunicação generalizados, universalizados. Então, a tendência seriam esses dispositivos de mediação, essas interfaces exteriores, migrarem, se fundirem com o nosso próprio corpo. E então surgem possibilidades interessantíssimas, como a de estar em rede todo o tempo, sistema nervoso a sistema nervoso. Outra possibilidade, que é a exploração das possibilidades das interfaces ambientais, que o pessoal estava mostrando para vocês, que é a interação direta do sistema nervoso com a computação difusa no ambiente. Então, a sua placa-mãe tatuada no seu corpo conversa com as paredes da sua casa, que, aliás, vão estar conversando com a geladeira, que vai conversar com a televisão, que vai conversar. Está claro? Então, surge a possibilidade de surgirem esses Borgs, híbridos do carbono e do silício. E uma série de questões extremamente perturbadoras e desafiantes surgem aí, né? O que é a mentalidade, a personalidade, a subjetividade de alguém coletivo, de uma entidade humana em rede,
Que analista vai lidar com os traumas e complexos de uma entidade como essa? Pior, isso será uma opção ou, eventualmente, em alguma sociedade, isso vai ser obrigatório? Lembremos que é a sociedade que as mulheres não podem ter clitóris. Portanto, é perfeitamente lícito que é a sociedade em que você seja obrigado, compulsoriamente, a estar em rede. E essa rede, certamente, vai ter forte controle. Então, novamente, os limites do humano são expandidos por essa hibridização. E a terceira via é a via da chamada inteligência artificial, ou seja, é a produção de dispositivos de processamento com capacidades cognitivas cada vez mais aceleradas, geração após geração. A expectativa em qualquer coisa como 20 anos, haverão dispositivos com capacidades de processamento análogas, comparáveis a de setores do cérebro humano. O processo que se pode antecipar daí é esses dispositivos serem usados, eles próprios, para desenhar a geração seguinte de dispositivos. E isso, então, é um processo, novamente, exponencial, exponencialmente acelerado, até que, eventualmente, se dê o maior acontecimento jamais sucedido na história da humanidade, que é o encontro com outra inteligência, um alien. Não um homenzinho verde descendo do disco voador prateado, mas um outrem que nós teremos produzido. Será uma outra inteligência. E nós, então, teremos que ter essa experiência que não temos desde 25 mil anos atrás, dividir o nosso planeta, os nossos recursos, com outra entidade inteligente. As três possibilidades, eu espero que vocês concordem, de upgrade do homem, desse homem, são fascinantes, o que significa que são atraentes e são terríveis. Todas elas nos falam de uma espécie de complexificação, uma espécie de dobramento da nossa civilização sobre ela própria. Nós mesmos, enquanto bases dessa civilização, estaríamos sujeitos a sermos modificados pelas suas capacidades, modificados pelos seus efeitos, modificados dessa forma irreversível, a instauração de um novo desenho do humano, de novas formas de pensar, de sentir, de viver, de agir, que nós sequer podemos antecipar. Quem sabe o que um desses nossos filhos espirituais, como diz o rei Kurzweil, um robô inteligente, quem sabe o que ele poderá nos dizer? Que aspectos da vida ele poderá nos falar que nós sequer somos capazes de conceber? Então, é como se nós estivéssemos vivendo um momento no qual há uma enorme densidade de futuros condensada nessa ocasião, exatamente nesse momento, em função desses desenvolvimentos, dessa capacidade de intervenção nos níveis estruturais básicos do que nós chamamos existência. E o problema é, que valores nós temos nos guiando nessas intervenções? Então, como deliberaremos, como participaremos dessa elaboração de um momento de superação da nossa própria espécie? Como entregaremos algo de nós para que perdure no futuro? Para que o futuro possa se lembrar, aqueles primatas bípedes, sem pelo, com polegar opositor, muito linguarudos, eles foram bacanas. Eles serviram de ponte entre o que veio antes deles e o que virá depois deles. Então, nós hoje vivemos esse momento, essa situação na qual nós passamos a ser matéria-prima para o nosso próprio engenho e arte. Que nós sejamos artistas bons o bastante para nos fazer prosperar.